Falamos mais sobre transição de governo agora na área da comunicação com a jornalista Tereza Cruvinel. Ela que integra o grupo técnico e é ex-presidente da empresa Brasil de Comunicação. Tereza, muito obrigada por nos atender. Imagino que sua agenda está aí disputadíssima. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. É um prazer, né, estar com vocês aí nessa tarde de CNN Brasil. Prazer é nosso, Tereza. E claro que eu vou começar essa conversa falando sobre a EBC, já que você foi presidente da empresa durante o governo Lula. Bem, NBR e TV Brasil, elas foram unificadas no atual governo. O ex-ministro Paulo Bernardo defendeu que os canais de comunicação pública e de governo, eles devem ser separados novamente. Essa é uma ideia dada como certa? Na verdade, Carol, nós ainda estamos, como dizia aí o ex-ministro em relação à saúde, nós também estamos na fase de diagnóstico, né? E estamos diagnosticando a situação da comunicação governamental, quer dizer, a SECOM, que o governo Bolsonaro transferiu do Palácio do Planalto para o Ministério das Comunicações, e a EBC, né, da qual eu fui assim, articuladora, fundadora, primeira diretora-presidente. E a EBC que foi muito desfigurada desde o governo Temer, né? O governo Temer acabou com o mandato do diretor-presidente, que garantia, sabe, aquela independência. Olha, eu posso até criticar o governo que não vou ser demitida, porque eu tenho aqui uma garantia de independência, que é o mandato. O Temer acabou com isso e acabou com o Conselho Curador, que é um organismo de representação da sociedade, que é o verdadeiro fiscal da comunicação pública. E depois, no governo Bolsonaro, os canais da EBC passaram a ser muito usados para, digamos, propaganda governamental, ideológica, e eles cometeram uma heresia. A EBC é gestora de canais públicos, mas ela operava por contrato comercial, com preço, sabe, tudo assim, o canal NBR, que é uma televisão governamental, né? Ela, digamos, a NBR não é um canal público, sim estatal, de governo, mas a EBC operava, era contratada para fazer isso. Eles fundiram a TV Brasil, uma TV pública, com esse canal de governo e virou um Frankenstein, né? O casamento de jacaré com cobra d'água. Isso precisa ser separado. Eu e muitas outras pessoas que pensam a comunicação pública defendem isso há muito tempo, né? Isso precisa voltar a ser esses canais precisam ter existências distintas, porque eles têm finalidades distintas, né? Eu acho que isso é bastante pacífico, porque do jeito que está não pode continuar. Mas nós ainda nem chegamos nessa discussão, nós estamos, como eu te disse, nessa fase de diagnóstico. E nessa fase de diagnóstico, Tereza, em que vocês colocam aí alguns pontos que devem ser revistos, podem ser revistos, entra a privatização dos Correios. Também o ex-ministro Paulo Bernardo disse que o grupo de transição deve recomendar, deve propor o fim da privatização dos Correios, projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Por que não privatizar, Tereza? Olha, primeiro deixa eu fazer uma distinção, que é uma confusão que normalmente acontece, é natural que aconteça. Existe um grupo de transição de comunicações, do qual faz parte e é coordenador o ex-ministro Paulo Bernardo, que trata de infraestrutura do Ministério das Comunicações, onde está o 5G, onde está a telefonia, a concessão de canais de rádio e televisão, a digitalização, né, a migração para o sistema brasileiro de TV digital, digamos, a parte material das comunicações. E existe o GT de comunicação social, esse que eu integro. Aí a gente trata da comunicação, do processo de comunicação, propriamente dito, né? Então, é pertinente lá que no seu grupo de comunicação infraestrutural o ministro tenha falado da privatização dos Correios. Esse não nos diz respeito à comunicação social. Mas nós temos um caso também de privatização. O Bolsonaro incluiu a empresa Brasil de Comunicação, EBC, no Plano Nacional de Desestatização. Ou seja, ela está, neste momento, em processo de avaliação pelo BNDES para se chegar a um diagnóstico da viabilidade da sua venda, da sua privatização. Aliás, eu acho uma ideia bastante estapafúrdia, porque eu acho assim, privatizar uma empresa como a IBC é algo bastante complexo, para não dizer inviável, tá? Isso é bastante, assim, nós também ainda não chegamos nesse ponto, mas uma das tarefas dos grupos de trabalho
propor medidas, apresentar digamos, uma lista de medidas legais do atual governo que possam ser revogadas. Claro que quem vai tomar a decisão final é o presidente da República, é o staff de governo. Nós não somos governo, nós somos colaboradores, né, na transição. Mas nós devemos propor, sim, que seja revogado esse decreto que, digamos, encaminha a privatização da EBC. Assim como o outro grupo de comunicações vai propor a revisão da privatização dos Correios. Nosso caso é bastante razoável. Sabe por quê, Carol? A existência da comunicação pública está prevista na Constituição, é um traço das democracias. As democracias mais sólidas do mundo, todas têm os seus sistemas públicos. Vocês têm na CNN uma pessoa, o Américo Martins, que tem uma experiência enorme, que trabalhou na BBC muitos anos, foi até presidente da EBC por um curto período. Então, isso é natural, é próprio da democracia. Então, se vai privatizar a EBC, nós levamos tantos anos para criá-la, não é razoável ela ser privatizada, seria até inconstitucional, estaria contrariando o artigo 223 da Constituição, que prevê essa existência. Tereza, qual você vê como prioridade para o grupo de transição nesse momento? Qual deve ser aquela área que deve ter uma maior atenção por parte do grupo? Eu acho, Carol, que as duas coisas são importantes. O governo vai tomar posse e ele precisa, qualquer governo, de tomar posse com seus instrumentos de comunicação, porque é seu dever, inclusive, informar, criar uma boa secretaria de imprensa para a relação com os jornalistas. Estamos saindo de um tempo de muita violência contra os jornalistas e de uma relação muito conflituosa entre governo e imprensa. Então, por exemplo, reconstruir uma SECOM, né, dentro do Palácio do Planalto, eu acho que é o lugar certo, muito profissional, para que o governo se comunique e também para que os meios de comunicação tenham o acesso necessário para fiscalizar e acompanhar as atividades do governo, que é uma tarefa da imprensa, né? Então, isso é importante. Hoje, a SECOM do governo Bolsonaro é um apêndice lá do Ministério das Comunicações, do ministro Fábio Faria, né? Não existe assim a SECOM como antigamente em qualquer governo, sabe, estruturada dentro do Palácio do Planalto. Quem cobre o governo, né, todos os veículos têm uma equipe do Palácio do Planalto e tem que ter uma interface com o governo, alguém que representa o rosto do governo para conversar com os jornalistas. E tem outras atividades, tem pesquisa, tem publicidade, etc., né? Tem muitas atividades dentro da SECOM. É urgente arrumar a SECOM. Mas não é menos importante reconstruir, né, um sistema público que foi completamente, assim, bastante destruído e muito deformado. Acho que as duas coisas são importantes. E, Tereza, a rede social, qual deve ser a função dela no governo, para o próximo governo, o governo eleito? Como é que você enxerga isso, principalmente tendo em vista o crescimento desse meio de comunicação do governo com a população? Muito importante. Nesse grupo de comunicação social, GT de comunicação social, faz parte, por exemplo, o deputado André Genones, né, que todo mundo sabe, uma pessoa com, né, um protagonismo muito grande em redes sociais, teve papel na campanha e tal. O que nós estamos discutindo lá é que, na nova estrutura da SECOM, digamos, essa nova SECOM que vai ser recriada, ela vai ter que ela terá de criar uma estrutura para o governo se comunicar pelas redes sociais, né? Hoje, por exemplo, até tradicionalmente, o que tinha na SECOM? Uma secretaria de imprensa para a relação com a imprensa nacional, com os veículos nacionais, uma subsecretaria, né, de mídia estrangeira, e depois um departamento de publicidade, de pesquisas, etc. A área de comunicação digital começou a ser criada nos últimos governos, mas no governo Bolsonaro, eles tinham uma forma muito peculiar de operar as redes sociais. Embora todo mundo saiba que Bolsonaro, seus aliados, seus filhos, né, são bastante experientes e assim, tarimbados em redes sociais,
mas eles operavam isso muito num paralelo, digamos assim, através dos seus próprios perfis e em conexão com essa constelação de comunicadores, sites e perfis vinculados ao bolsonarismo. Não era uma coisa institucional do governo. Você entra no Twitter, por exemplo, é o perfil pessoal do Bolsonaro que está lá, né? Então, assim, a meu ver, eu sei, muitos integrantes do grupo lá acham a mesma coisa, que um governo democrático e que quer ter uma relação intensa com a população, terá que ter uma unidade de comunicação digital, talvez uma secretaria, não sei bem que nome pode vir a ser, né? É claro que isso é uma tarefa, não é nossa do GT, sabe? Nós vamos apontar os diagnósticos, os problemas e as necessidades. É claro que vai haver um ministro-chefe da SECOM, ou ministra, e essa pessoa é que vai estruturar a SECOM, né? Mas, sem dúvida, será necessário ter uma área para comunicação digital, redes sociais e todas as novidades, porque as tecnologias não param de criar para nós novas formas de nos comunicarmos, né? Pois é, Tereza, ainda nessa linha de possíveis mudanças, você vê como necessária também uma mudança no perfil da EBC, quando a gente observa os canais de comunicação do governo? A EBC, como eu estava te dizendo, ela não o destino dela, a finalidade dela não é fazer comunicação de governo, né? A finalidade dela é fazer comunicação pública e no Brasil é muito difícil, sabe, Carol? Eu fui presidente da EBC, eu articulei a aprovação da lei da EBC e é sempre muito difícil entender assim, a diferença entre comunicação de governo, estatal, e a comunicação pública entendida como uma forma de comunicação, uma plataforma, um veículo, uma televisão, uma rádio, em suma, um canal que, ainda que mantido majoritariamente com recursos do Estado, ele não é controlado pelo governo, ele não deve servir a interesses partidários nem de governo, e sim a sociedade. Por isso que eles têm sempre, nos outros países onde há televisões públicas, sistemas públicos de comunicação, um conselho, né, uma representação da sociedade. Agora, é claro que a EBC, tendo sido tão desfigurada, eu reivindico que, assim, no período que eu a implantei e dirigi, eu não sozinha, eu e muitas outras pessoas que participaram, claro, desse processo, nós estávamos no rumo certo, né, de garantir à EBC uma independência do governo, nós tínhamos um conselho curador muito plural, ouvidoria, né, todos esses instrumentos de garantir essa independência. Isso é a primeira reconquista, porque no governo Bolsonaro ela virou coisa do governo. Eles têm até um perfil no YouTube que se chama tvbrasil.gov, né? Ou seja, não é mais pública, é governamental. Então, a primeira coisa é restabelecer essa natureza pública. Para isso, a EBC precisa voltar a ter conselho curador, ter essa independência, ter mandato para o seu diretor-presidente. E, é claro, retomar todo o esforço que nós fizemos no passado para construir um jornalismo, construir uma programação. É para ser melhor ou diferente das mídias privadas? Não, não é isso, sabe? Não é como muita gente diz, para fazer contraponto. Não vamos fazer um jornalismo para fazer contraponto ao jornalismo da CNN ou de outros veículos. É para fazer coisas complementares, né? Por isso a Constituição fala em complementaridade, né? Então, pode haver um programa de uma questão jornalística que, por alguma razão, não é da pauta de prioridade de uma televisão privada, mas que a TV pública pode fazer, né? Eu dava sempre um exemplo, a TV Brasil, no meu tempo, nós criamos um programa para pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas com deficiências. Naquele tempo não existia nada na televisão brasileira. É claro que na televisão comercial isso não vai trazer receita, sabe? Vão anunciar o quê, né? Num programa desse, né? Cadeiras de rodas, talvez, né? Então, assim, não dá publicidade, mas é necessário, existe um público, existem pessoas, um universo de 20% da população que sofre com deficiências. Nós tínhamos um programa ali, voltado para esse público. Isso é complementaridade, sabe? Então, as pessoas falam que é para fazer um jornalismo competidor. Não é isso.
nem chapa branca, nem chapa preta, é complementar. E da mesma forma na programação. A televisão brasileira é muito boa, tem muitas coisas boas, muitas coisas até de exportação, tem bom jornalismo, tem isso. Agora, tem coisas que só a comunicação pública fará, né? Especialmente dar vozes a todos, né? Dar voz a todos. Tereza, aproveitando que você fala aí de programação, durante a campanha, o então candidato Lula falava muito sobre a necessidade das emissoras exibirem uma programação regional. A depender do estado em que aquela emissora está, exibir ali conteúdo do próprio estado, da própria cidade. Isso está sendo discutido? Como é que isso seria feito? Não é objeto do grupo de trabalho, tá? O nosso objeto é diagnosticar, levantar problemas, apontar contribuições. Você sabe que vai haver um revogaço, né? O presidente Lula vai revogar muitas medidas, como, por exemplo, o GT de Justiça e Segurança. O Flávio Dino já antecipou que serão propostas as revogações de decretos relacionados com a facilidade de acesso a armas, né? Eu dei o exemplo agora da privatização da EBC. O Paulo Bernardo falou dos Correios. Muitas coisas serão revogadas, né? Muitos decretos. Mas, assim, regulamentações constitucionais não é objeto ainda dos grupos de trabalho, são coisas mais adiante. A Constituição brasileira, no artigo que trata do 2220 até, eu acho que no 2220, que trata de comunicações, são ali 220, até 225, mais ou menos, falando de cabeça, ela tem um artigo em que ela prevê que as emissoras concedidas, porque as emissoras não são propriedade de ninguém, nós não estamos falando aqui de canais fechados, como por assinatura, como CNN e outros, né? Nós estamos falando de canal aberto, né? Que são concessões públicas, né? O canal aberto, ele não pertence ao concessionário, ele é concedido por alguns anos. Então, existem ali umas condições, e a Constituição impõe como uma condição que haja participação da produção regional e haja participação de produtores independentes. Entretanto, isso nunca foi observado, nunca foi regulamentado, e é isso que o futuro presidente Lula andou se referindo, né? Para que você tenha uma visão mais completa do país, da sua diversidade, né? Que entre mais conteúdo da Amazônia ou de regiões distantes ou de realidades menos conhecidas e tal. Eu acho que assim, o Congresso vai tratar disso em algum momento, dessa regulamentação. A EBC, por obrigação de sua lei, tinha que já nasceu com a obrigação de ter cotas de participação regional e da produção independente, sabe? Então, a gente tinha, no tempo, né, que era uma TV pública, muitos programas produzidos em parceria com produtores independentes e também em parceria com televisões públicas lá dos diferentes estados, sabe? Mas isso é uma tendência no mundo, sabe, ter essa diversidade regional nas grades. E acho que no momento certo essa discussão será enfrentada e passa pelo Congresso, é uma lei. Tereza, só para a gente encerrar, a gente aqui falando bastante da EBC, há já alguma conversa avançada para que você volte a ocupar a presidência? Eu pensei nisso. Nem ninguém está discutindo ali no grupo essas coisas, sabe? Assim, quem vai para onde? Não é tarefa dos grupos, e uma das coisas que foi muito dita pelo Mercadante, pelo Alckmin, né, que a participação dos grupos nada significa quanto à ocupação de cargos no futuro, né? É claro que gera especulação, né, pelo papel que eu tive na criação da EBC, mas não é por aí, sabe? O que todos estamos fazendo lá? Você tem lá a Helena Chagas, que foi ministra da SECOM no governo Dilma, você tem lá muitos jornalistas nesse grupo, alguns jornalistas, por exemplo, você tem o Hélio Doyle, um jornalista de longa carreira e muito experiente, também já passou pelo setor público. Nós temos nesse grupo o Florestan Fernandes, que também foi da EBC. Nós temos, por exemplo, o Flávio Gonçalves, que é presidente da TVE da Bahia. São pessoas que, eu estou omitindo alguns, peço desculpas, mas
Só estou dizendo que são pessoas que têm experiências acumuladas, vivências, e que podem emprestar esse conhecimento para esse momento de transição, né? Identificar problemas, fazer diagnóstico, sugerir coisas, providências imediatas. Agora, lá adiante, claro, o governo vai tomar posse. Acho que essa semana nós vamos trabalhar muito aí, né? Eu continuo trabalhando como jornalista, eu trabalho na TV 247, no portal 247. Todos nós vamos trabalhar muito porque o Lula volta para montar governo. Agora que começa essa história de montar governo. Então, bom trabalho para você, Tereza. Mais uma vez, obrigada por conversar conosco. Uma boa tarde, um bom trabalho por aí. Tereza Cruvinel, que integra o grupo técnico da comunicação social, foi presidente da empresa Brasil de Comunicação. Mais uma vez, obrigada, Tereza. Obrigada a você, foi uma boa conversa. Tchau, tchau, bom trabalho. Até uma próxima.